Boa noite a todos, que a paz de Deus possa nos amparar, possa nos envolver. Vamos mais uma vez estar reunidos, aproveitando a oportunidade que essa ferramenta da internet nos traz, embora estando distante. Agradecer mais uma vez ao Mauro, a oportunidade de trabalho, ao grupo de estudo Gai Barchuta e a você que estará conosco aqui ou agora, ou vai nos acompanhar depois. Enfim, queremos agradecer essa paciência conosco, por assim dizer. O nosso estudo hoje é Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós vamos fazer uma leitura inicial, depois nós vamos fazer então a nossa prece. Na leitura inicial, a gente já quer aproveitar o nosso espaço, esse espaço aqui de grande facilidade, né, de divulgação, de estarmos juntos, embora distante. As obras do Chico, está tão fácil hoje as obras do Chico, é só nós digitarmos, né, nessa mesma ferramenta que nós estamos utilizando aqui, a ferramenta da internet. Então eu cheguei no Google, coloquei lá, e digitei obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. Eu vou para um blog, o blog do Disseu Rabelo, e esse blog está lá mais de 400 obras do Chico em arquivo PDF. Então fica aí, tá fácil, não preciso sair, não preciso fazer pedidos de compra, nem nada, né? Mas tá fácil demais. Obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. E nós vamos aqui, que está dentro desse blog, ou se alguém tiver com ele à mão, que possa nos acompanhar. Boa noite a todos aí, obrigado mais uma vez pela companhia, pela paciência de estar nos tolerando mais uma vez, muito obrigado a todos. Então, o livro é Vinha de Luz, é o Espírito de Emmanuel, essa coleção Fonte Viva, Chico Xavier. A lição é a lição 23, e olhai por vós, né? E olhai por vós, né? Nesse sentido aí, né, do homem conhece-te a ti mesmo. Então, olhai por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. O nosso estudo, né, fazer o meu alimento é fazer a vontade do Pai, se você também quiser nos acompanhar, está lá em João, né, lá no capítulo 4. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao seu bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para os escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. São guerras, cada dia mais noticiário de violência, mas, nos alerta Emmanuel, não vê comumente as sombras que o invadem.
vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Vasculha os males do vizinho e descuida-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasia ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasia ou encarcerando-se em terríveis laços de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. É exatamente o nosso estudo, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, nos convida a Jesus. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoísta, fuja ao relaxamento do dever. Alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. É o convite que Paulo nos faz, né? Paulo Estevão, que também está nesse blog, Obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. Nós vamos encontrar também Paulo Estevão, e Paulo nos faz, nas suas cartas, né? Dá conta da tua administração. É isso que ele nos convida aqui, né? Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Não viverá indefinidamente sem contas, né? Haverá um dia, e nos diz exatamente as mensagens, os benfeitores espirituais, é o momento da transição, né? Então, não viverá indefinidamente sem contas. Cada aprendiz do Evangelho deve compreender o instante da morte do corpo físico. De novo, né? Essa questão vai estar falando aí muitas vezes, né? Bate na mesa, isola, muda. Não. Ninguém viverá aqui na Terra indefinidamente sem contas, né?
Cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. E nesse nosso mundo, Jesus nos convida, né, como é o nosso estudo da noite de hoje, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Preparados aqui na nossa leitura inicial para a nossa prece, a gente faz o convite para todos nós fazermos a nossa prece, fazermos a nossa oração, aproveitarmos esse momento de encontro aqui e fazermos a nossa prece por nós, pela parentela, pelo nosso mundo, né? Pedindo assim, nos unindo aos trabalhadores, aos benfeitores espirituais, unindo nesse momento pelo nosso planeta Terra. Vamos orar? Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, em mais uma oportunidade, Senhor, aqui reunidos, te pedindo a concessão, o amparo, a condução dos trabalhadores espirituais do nosso grupo de estudo Cai Bachuta, para que possamos, à noite de hoje, na busca do estudo, do aprendizado, e possa ser não só o combustível do aprendizado, mas também que possamos trazer a realidade do dia a dia, das nossas escolhas, no nosso pensamento, que é onde tudo se inicia, como nos diz João de Ângeles, tudo a começar pelo nosso pensamento, e que esses possam ser pensamentos positivos, de construção, de auxílio, na construção de dias melhores em nossas vidas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais que irão nos conduzir ao aprendizado da noite de hoje, e em nome do patrono do nosso grupo de estudos, Cai Bachuta, é que pedimos o ensejo, a permissão, o amparo, para darmos por iniciado, darmos a continuidade no nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos que já estavam conosco, aqueles que estão chegando, boa noite ao nosso estudo. Fizemos uma leitura inicial do Vinha de Luz, já com Emmanuel, e olhai por nós. É o convite de Jesus, e Emmanuel foi então estabelecendo uma linha de raciocínio, que é exatamente o nosso estudo da noite de hoje, nessa busca, que Jesus nos convida, o meu alimento. E aqui nós estamos, o nosso estudo, nós vamos buscar lá em João, no capítulo 4, a partir aí do versículo 1. E é ele que nesse versículo, Jesus, para resumir, para poder conter na nossa disciplina do horário aí do nosso amigo Mauro, ele estava saindo da Galileia e indo para a Judéia, da Judéia para a Galileia. E sempre relembrando, era tudo na aviação Canela. Então, mais uma vez, se dirigindo a Galileia, não tinha o recurso, a possibilidade hoje do deslocamento, da condução. E Emmanuel nos diz aqui, no relaxamento do dever. E, no entanto, toda essa caminhada de Jesus era na aviação Canela. Era necessário passar por Samaria, Então nós vamos ver, era necessário, é o que Emmanuel nos diz, a caminhada de Jesus, da manjedoura ao Gólgota, e esse aproveitamento, de segundo, minuto, hora, dia. Então, sempre uma trajetória de proveito, ao ensino. E mais uma vez ele iria se dirigir então para Samaria, que nós vamos ver
que não era também um acaso essa trajetória. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, né? Então, os apóstolos foram, né, buscar a cidade, a comida, foi comprar a comida, né? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Veio a mulher da Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É Jesus quebrando mais uma vez, não derrogando a lei, né? Como ele mesmo não vinha derrogar a lei, mas sim estendendo fronteiras, né? Barreiras, porque havia uma diferença, né? Como vão ver no texto, em relação aos samaritanos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então é Jesus, mais uma vez, como em diversas oportunidades, né? Estendendo, tirando essas fronteiras, esse limite, não derrogando a lei. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria a água viva. E ele te daria a água viva. Nós não vamos ler tudo e depois retornar, pela estrutura do tempo, senão a gente vai ficar lendo, né? Então nós vamos lendo e vamos aprofundando no estudo, para coincidir o final da leitura também com o nosso horário. Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, né? Normal, né? Esse calor, então, que está fazendo, né? A água e a necessidade do nosso organismo estar hidratado. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, né? A água é tão importante para o nosso organismo. Então, essa água de Jesus é do ensino, do saber, do amor, sobretudo. Então, se bebêssemos dessa fonte e se dessemos como a leitura, se dessemos atenção também às necessidades espirituais, mas como a leitura inicial muitas vezes, né, nós atendemos muito a questão da parte física, né, da glutonia, como nos chamou Emmanuel. Né? E por vezes agora, em muitas situações dessas épocas que estamos saindo, né, o Natal, o Ano Novo, a mesa farta, a ceia, né, e se refere também, Emmanuel, à questão da embriaguez. Né? Então, esquecendo, né, nos saciando muitas vezes das questões materiais, até extrapolando, mas esquecendo dessa água, desse saber, né, que vai nos conduzir à vida eterna. Né? A vida eterna, logicamente, é a evolução que a doutrina espírita. Né? Jesus, naquele tempo, sempre falando para nós através das parábolas, porque era a nossa condição evolutiva de então ele usava sempre essas figuras próprias, né, do povo, da terra. Então nós vamos ter a parábola do filho pródigo, nós vamos ter o joio e o trigo, enfim. Né? E aqui, mais uma vez, né, a vida eterna, a doutrina espírita, por sua vez, né, vai trazendo, então, né, que é aqui a nossa evolução. Né? É sairmos da condição de simples e ignorantes e galgarmos a perfeição. Então, à luz dessa água, nesse salto para a vida eterna,
é que Jesus, com tanta propriedade, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A não ser por mim, ninguém vai ao Pai. Então, é esse salto à vida eterna que a doutrina espírita, por sua vez, trazendo-nos o ensino de Jesus já à luz, é o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos estendendo ou ampliando, né, esse salto à vida eterna, àquela condição, né, da trajetória de há muitas moradas na casa de meu Pai. E a doutrina espírita vai nos trazendo a evolução dos mundos, até chegarmos aos celestes ou divinos. Então, esse salto à vida eterna, né? Não é só essa vida, né? Não é só essa vida material, não é só o anseio material. Até porque nós estamos aqui exatamente para iniciarmos a caminhada a mundos celestes ou divinos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então, é a nossa zona de conforto, muitas vezes, né? O entendimento dela é que se ela nunca mais tivesse sede, ela continua ainda aferrada, né, à condição, né? Dá-me dessa água para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. A nossa zona de conforto, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Até mesmo no que diz respeito à nossa necessidade, das questões, das nossas dificuldades, das nossas obstáculos, das nossas doenças, das nossas lesões perispirituais, e todo esse passado que nós vamos trazendo, a reencarnação trazendo os nossos limites. Então, mais uma vez, ela queria aquela água, né, para que não viesse mais ali. É o que muitas vezes também o nosso entendimento de Jesus vir até nós para nos curar, para nos dar o amparo, a saúde. No entanto, o convite de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Né? O convite é exatamente nós irmos. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Vinde a mim todos nós que estáis cansados e aflitos, e encontrarei repouso para as vossas almas. Né? Repouso é algo para nós respirarmos e aí fazermos uma avaliação. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Quando começamos a estudar Jesus, são tantos advertentes, mas vamos voltar, né, para cumprirmos o nosso horário, que já foi aí metade do nosso tempo. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama a teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Né? É aquele ver para crer, por assim dizer, né? Como Jesus penetra ali. Sem nunca ter estado com ela, né? Até porque havia essa barreira dessa aproximação, mas de novo, né, não era por acaso que ele iria ali para transpor, para eliminar essa barreira. Né? Tanto que a necessidade de passar por uma cidade, Sicar, na Samaria. Então, mais uma vez, ele ia em direção a ampliar essa fronteira que havia. Né? Mas ela não desperta, ou não entende, ou não percebe, quando ele fala na água viva. Então ele já vai, né, profetizando, como ela mesmo diz, né, já trazendo algo para ela, né, aí ela já sente o impacto daquele que ela nunca esteve, e aquele já traz toda a sua história de caminhada.
Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram esse monte, e vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então, de novo, né? Então a gente vai vendo que é uma sequência aqui que Jesus, essa sequência desses versículos, o estudo do Novo Testamento é a vida de Jesus e o quanto de ensino tem. Muitas vezes o Novo Testamento, aquele livro grosso, que não é também um livro de nenhuma religião. Até porque quando foram escritos, não havia nenhuma religião. Os apóstolos, os 4 evangelistas, escreveram depois, não foi junto, foram relembrando, né? Cada um trazendo lá os 4 evangelhos. Então, não havia nenhuma religião quando, né, escreveram os evangelhos. Então, não é a vida de Jesus, né? É o ensino. Então, aqui ele caminha, né? A água da vida, dizendo para nós que ele tem. Essa água da vida é a ponte a essa condição evolutiva, e vem já nos dizendo, né, da necessidade de adoração, é o que ele tinha naquele momento, né? Lá no Horto das Oliveiras, em que já se aproximava, né, após a ceia, a última ceia, eles vão então se retirar para o Horto das Oliveiras. Se aproximava o momento de Jesus ser aprisionado, e ali no Horto das Oliveiras, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Entendendo que esse alimento, né, é a vontade de Deus, porque é o que há de existir melhor para nós. E muitas vezes nós não entendemos, né, que essa vontade de Deus seja o melhor. Às vezes questionamos, né, mas será que Deus não está vendo isso? Será porque que eu sofro tanto? Não vamos citar exemplos, nomes, né? Mas nesses últimos dias, uma mamãe conhecida e uma filhinha muito especial, portadora de muitas necessidades, e veio desencarnar agora recentemente. Estupefação, né, para os pais, mas a palavra da mamãe nos chama atenção, ela pedindo força para que ela não se revolte, por assim dizer, contra a vontade de Deus, né? Pelo fato da filha ter desencarnado, né, de maneira tão recente, numa idade tão nova, né? Para que ela não fosse. É isso que nós, muitas vezes, respeitamos o máximo a dor dela, tanto que não estamos citando só o exemplo para nós, mas lá no Sermão do Monte, Jesus vai colocar para nós: a cada um segundo as suas obras. Então, o que recebemos está exatamente dentro das nossas obras. Se é segundo as nossas obras, nós iremos receber proporcional ao que fizemos até aqui, no contexto evolutivo. Então, não é a vontade de Deus está aí de uma maneira que seja igual para todos. Não é um pai que vai beneficiar um, vai, entre aspas, né, prejudicar outros, saúde a uns, enfermidade a outros, vida longa para alguns. Não.
É a cada um segundo as suas obras. Então Jesus deve ser adorado em espírito e verdade. Em espírito e verdade. O convite é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus, em espírito e verdade, e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a verdade de Deus vai ser exatamente a justiça conforme as nossas escolhas, conforme aquilo que obramos. Mas vamos lá, a hora avança, meu amigo Mauro já está aqui me lembrando. Vamos em frente. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade. A mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ínterim, os seus discípulos maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que pergunta ou porque falas com ela, né? Porque existia toda essa toda essa separação, existia toda essa distância. Eles chegam, não comentam com Jesus, não falam, né? Mas já tem, né, aquele ímpeto de falar. Deixou a mulher, pôs seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens. Então ela vai lá a Sicar, na sua cidade natal, e vai lá contar o que acontece com ela. Naquele íntere que chegam os discípulos, que ficam a observar, né, vão se aproximando de Jesus, ela se retira e vai contar então aos seus. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Então, ela se toca pela maravilha, pelo fenômeno, né? E muitas vezes, né, como pediram, né, sinais a Jesus naquele tempo, né? És tu mesmo? Então, a água viva, né, o alimento, a vida eterna, os ensinos tão perenes, né? E muitos de nós ainda trazemos toda dúvida, né? A não ser que haja um fenômeno, né? Muitas vezes nós somos atraídos pelo fenômeno, e esse fenômeno pode ser a dor, né? É o que a doutrina espírita nos diz, né? O amor, o convite pelo amor, é esse convite do ensino de Jesus. A dor vai fazer então, vai cumprir a sua parte, vai cumprir o aguilhão, e aí muitas vezes nós vamos ter esse despertar pelo fenômeno. Ela aqui, ela vai estar despertando porque Jesus disse toda a sua vida pregressa nessa encarnação, né? Então, vede o homem que me disse tudo quando tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade, foram, então já vem, né? Aqueles que estavam conhecidos, já vieram a ter com Jesus. Nesse interim, chegam os discípulos. Então os discípulos diziam, entretanto seus discípulos rogaram, né? Enquanto ela vai lá, os discípulos se aproximaram, e quando se aproximam de Jesus, Rabi, come. Mais ou menos assim, né? Chega alguém, alguma visita, ou trazemos, né, a quentinha nos dias atuais, né? Aí, come. Foi esse convite aí, né? Foram comprar o alimento, chegam para Jesus, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uma comida tenho para comer que vós não
conheceis. Como aquela questão lá no Horto das Oliveiras, voltando, né? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Aí já é o alimento espiritual. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Nem só de pão vive o homem. Já havia nos feito o convite Jesus, né? Nem só de pão vive o homem. Então é esse quebra-cabeça, né? É esse encadeamento dos versículos que vai ter uma sequência, né? Por isso que Emmanuel disse que esse aproveitamento de Jesus, né, era em todos os instantes. E eu fico cá pensando comigo, né, nesses estudos, nas divagações, né? Se tivéssemos aproveitado a presença de Jesus e não crucificado, né? Se tivéssemos, hoje muitos de nós ainda permanecemos até hoje sem ter esse alimento, né, espiritual. Mas se tivéssemos aproveitado desde a presença de Jesus aqui e não o crucificado, né, e não lavado as mãos como fez Pôncio Pilatos, ou não escolhido a Barrabás, mas se tivéssemos escolhido a presença de Jesus e essa água viva e o seu alimento, o quanto já teríamos evoluído. Deixa eu ver nossa hora. Porque nos chama muita atenção nas nossas reflexões, nesse mundo que já estamos aqui, né, em transição, como nos diz a mensagem, como nos diz Divaldo, através do Divaldo e dos demais, e até Kardec também nos dizia, né, desde já lá 1857 nas obras. Enfim, me chama muita atenção e me leva a muita reflexão. Vamos viver um momento de transição em que aqueles de nós que não estivermos dentro daquela condição que Jesus já apresentava lá no Sermão do Monte, os brandos, os mansos herdarão a terra. A doutrina espírita, por sua vez, vai nos dizendo: provas e expiações, o mal se sobrepõe ao bem. Provas e expiações, o mal se sobrepõe ao bem. Mundos de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. Então, já vai nos dando aí, né, esse entendimento ou a avaliação, né? Provas e expiações é onde o mal sobrepõe ao bem. Regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. Em nós, né? O mal e o bem em nós, né? As nossas escolhas do livre-arbítrio. Estamos em uma condição de um mundo de provas e expiações, porque se o bem e o mal é cada um, né? É um todo. É concernente a quem reencarna no mundo de provas e expiações. Regeneração. O bem se sobrepõe ao mal. E me chama a atenção a reflexão é que virão aqui espíritos ainda para ensinar aqueles que aqui permaneceram. Então, 2000 anos ainda não foram suficientes. Mesmo com as 3 revelações, né, minha gente? A doutrina espírita nos ensina. Primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos. Né? Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, a doutrina espírita. Então teremos assim, aí já é um pensamento meu, nada a ver com a doutrina espírita. Teremos ainda então agora uma 4ª revelação, por assim dizer. Entre parênteses, são
pensamentos, reflexões, de terem que vir ainda nos ensinar. Seria então a quarta revelação. Nos ensinar não, né? Ensinar aqueles que permanecerem aqui. Aqueles que tiverem acesso. Os brandos, os mansos herdarão a terra. E ainda aqueles que aqui permanecerem, ainda necessitarão que venham nos trazer a luz. Por isso é que o bem se sobrepõe ao mal. É isso. Então ainda estamos precisando ainda de muletas, estamos precisando ainda de mestres, porque os 2000 anos. Enfim, ele então coloca para a gente aqui, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Então, de novo, né, como a mulher samaritana não entende a água da vida, a ponte para a vida eterna, não entendeu. Aqui também, quando Jesus, tenho para comer algo que vós não conheceis. Primeiro, come, Davi, Rabi. O que eu tenho para comer, vós não conheceis. E aí, né, por dissimulação, ou não entendimento, ou ainda questão material, porque é o que nos vem de encontro, né, a esses convites de Jesus. Ou porque deliberadamente fazemos a escolha das questões materiais, se o alimento aqui eles estão fazendo a questão, porque trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Trouxe-lhe alguém porventura algo de comer? Ou por dissimulação, acredito aqui que eles, mais uma vez, mas não tinham a presença de Jesus, não estavam cotidianamente com a presença de Jesus, mas ainda não haviam percebido, ou escolheram ainda a questão material. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, vamos lá, tranquilo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, e Jesus, como nos disse Emmanuel, nessa sua caminhada, é da manjedoura ao Gólgota. Em todos esses períodos, sempre fazendo essa caminhada, sempre realizando a vontade do Pai, desde aqueles instantes. Na manjedoura, nós vamos ter o exemplo dessa vontade de Deus, na questão da humildade. Ele não escolhe nenhum reinado, não se vê cercado de nenhum reinado poderoso, não. Ele escolhe a escolha da manjedoura, que não vai retratar de maneira alguma o mestre que ali havia, que ali retornava. E ao longo dessa caminhada, então, passando toda essa fase, nós, de infância, chegando à vida adulta, é quando o jovem príncipe vai se aproximar de Jesus, e, bom mestre, que hei de fazer para obter a vida eterna? Bom mestre. E qual é a resposta de Jesus? Bom somente o Pai. Ora, então, Jesus se reveste em toda a bondade que possamos imaginar, em todos esses instantes,
E essa bondade vai exatamente refletir a vontade de Deus. Em toda a situação que o envolve, né, na cura, no ensino, na predisposição em vir aqui nos ensinar, em todos esses instantes, sempre a vontade de Deus presente, desse roteiro traçado, ele nunca se afasta. Em momento nenhum, ele se afasta desse seu roteiro. Bom mestre que hei de fazer para obter a vida eterna. Bom só Deus. Quanto ao fato do mestre, não. Isso ele não questiona, porque é como nos diz Emmanuel, né? O mestre dos mestres. Então é um roteiro seguro, é um caminho seguro ao qual ele nos propõe. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, alimentar a comida, né, ao corpo físico, mas nós temos a necessidade também de ter a questão da nossa alimentação do espírito. A doutrina espírita vai nos ensinando, né, a nossa construção de corpo e espírito. Então nós temos a necessidade dessa construção ou de caminharmos fazendo a alimentação dos dois e o devido respeito às questões espirituais e quantas coisas espirituais assomam na nossa vida, né? Se a gente fizesse agora ou refizesse a trajetória do ano que passou, o quantas questões espirituais assomam a nossa vida, muitas vezes se restringem a encontros como esse, né, aqui de 1 hora. Mas dentro do dia, quanto tempo nós temos, né, no período de 24 horas? É uma conta rápida, já estamos chegando ao final, mas é uma conta rápida nesse período, né, de 24 horas. O período de 24 horas, 8 horas é para dormir, né, necessárias para o descanso, atendendo ao corpo físico. Se dividíamos em 8 períodos, em 3 períodos de 8 horas, é 1/3, né? 3/3 vai compor as 24 horas. 1/3 do dia, levando para a nossa vida, 1/3 da nossa vida é atendendo a necessidade de descanso, porque é físico. E os outros 2/3 no dia, da semana, do mês, da vida. É a hora do trabalho, da sobrevivência, a hora do espairecer, das férias, do descanso, a hora da capacitação do serviço, a hora do almoço, do jantar, de ver, né, o noticiário, a questão espiritual. O quanto atendemos a questão espiritual. E levando para a vida o quanto as questões espirituais vão ter esse espaço tão necessário. Sem o equilíbrio do espírito, o corpo físico. Tanto que o que trazemos é exatamente esse histórico de reencarnações passadas. Opa, avançamos aqui para não terminarmos além do horário. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. E dentro dessa obra de Deus estamos nós. Dentro dessa obra de Deus está a evolução dos mundos. Alcançarmos a condição de perfeição. Nós somos parte, e nós somos obra de Deus, e é Jesus, né? E realizar a sua obra. E trazendo o convite para nós.
nós, como obras de Deus, por nossa vez, elegemos a nossa comida, a vontade de Deus, e elegemos fazer a obra de Deus, do qual nós somos parte, a nossa caminhada evolutiva, a nossa evolução. Até por isso é o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é que essa obra que representa cada um de nós, o mundo que representa, né? Como Emmanuel falou no finalzinho, voltando aqui a saiu aqui senão eu vou passar não. Mas olhai por vós, né, era o versículo de Jesus, ele falava aquela questão, né, da nossa construção quando chegar esse dia, né, da nossa desencarnação, que vai ser o juízo do nosso mundo interior. Esse então será o juízo do nosso mundo interior no momento da nossa desencarnação. Então a nossa obra está dentro desse contexto aí. E fazemos obras também, né? Cada um de nós trazemos aqui essa obra a ser completada, né? Sobretudo quando Jesus vai nos falar, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Minha gente, o nosso horário aqui já está avançando, para que fazermos na íntegra aí o nosso horário. A gente quer agradecer mais uma vez a essa oportunidade, desse convite do Mauro, agradecer aí os bastidores que ficam aí da estrutura do grupo de estudo Caio Bachuto, agradecer a você que teve a paciência de estar conosco aqui. Muito obrigado por estar nos tolerando com os seus ouvidos. A gente agradece muito. E fica aqui o convite para nós fazermos a nossa prece final. Cada um de nós fazemos a nossa prece, fecharmos os nossos olhos e unirmos-nos, né, dentro desse contexto, dentro dessa obra, fazermos a prece de novo por nós, pelos familiares, a prece pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, unindo-nos aos benfeitores espirituais, fazer assim chegar a Jesus, para que o uníssono possa assim espraiar sobre o nosso planeta, sobre a nossa terra. Então fica o convite. Eu oro aqui e você aí faça, por favor, também a sua prece para nos unirmos. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, em mais uma oportunidade, Senhor, aqui reunidos, sobre o amparo da doutrina espírita, trazendo-nos os dias atuais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e com essa oportunidade, a reflexão do ensino, e dentre as reflexões, não poderíamos esquecer ao apóstolo Paulo, em que no final da obra, de sua caminhada, do seu mundo, como nos diz Emmanuel, vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Que possa ser assim a nossa construção também, nos permitindo que a luz da doutrina espírita, o ensino de Jesus, possa também ser o nosso alimento. Inunda-nos, Senhor Deus, em Tua paz, para que possamos ter a paz nos momentos de aflição, possamos ter a Tua paz nas nossas escolhas, possamos ter a Tua paz nos momentos de dificuldades, possamos ter a Tua paz
nos nossos momentos de escolhas, de definição, possamos ter a tua paz para convivermos com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades e com as nossas limitações. Na construção de dias melhores sob a tua paz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais, e em nome do patrono do nosso grupo de estudo, Caio Bachuto, é que pedimos a permissão, o ensejo e o amparo para concluirmos esses instantes de reflexão e estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor Deus, que assim seja, Jesus. Uma boa noite a todos, uma noite de muita paz e que Jesus possa estar nos amparando e que possamos buscar a presença de Jesus, o alimento de Jesus na nossa caminhada diária. A gente quer agradecer e marcar o nosso encontro até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos mais uma vez, uma ótima semana, fiquem com Deus, muita paz.